texto que eu separei para ler para os irmãos é em Gênesis capítulo 25, versículo 19 até o versículo 23. E essas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéril. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: há 2 nações no teu ventre, e desde as tuas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Bom, a história que separei para que a gente possa estar falando hoje sobre Isaque e Rebeca é uma história muito emocionante, de muito amor, né? Mas também de muitas turbulências. E o que a gente observa nesse casal é que mesmo diante das complicações que eles enfrentavam, ou eles tiveram a enfrentar, nós vamos perceber que, diferente do pai dele, diferente de outras famílias, eles assumiram a posição de estar honrando a Deus em todas as coisas nas suas vidas. E eu quero dizer aos irmãos que eu aprendi muito com a história deles, aprendi muito com a vivência deles, com as decisões que eles tomavam. Eu acredito que felicidade está muito relacionado com as nossas decisões. E as decisões que eles tomaram para a vida dele como família, tornou realmente como uma família feliz diante do Senhor, e o Senhor abençoando as suas vidas. E o que realmente a história deles nos ensina? Eu separei aqui 3 ideias, três caminhos, né, que eu acho que eu entendi que eles realmente procurou nos ensinar com a vivência deles. Primeira coisa, está relacionada ao meu passado. Como é que foi o passado de Isaque? Irmãos, lembram que Isaque foi o filho da promessa de Abraão, né? E a palavra que Abraão recebeu é que, através dele, da semente dele, Deus ia formar uma grande nação. E passou-se muitos anos, né? Anos e anos, e Abraão já estava lá com seus 100 anos, e Sara lá com os seus 90, e de repente Deus chega na calada e fala: Abraão, olha, nós vamos providenciar a semente para você aí. Nós vamos providenciar um filho. E os irmãos conhecem bem a história. Sara achou muito engraçado aquilo, já com 90 anos ter filho, né? Fiquei muito contente agora pela minha irmã de 30 e poucos anos, ficou grávida, e felicidade total, né? Mas 30 e poucos anos, Sara estava com 90. E Deus então abençoou aquela mulher, e então surgiu Isaque. Quando a gente olha para a história, olha para a nossa família, como nós convivemos com nossos filhos, nós debatemos com eles, ensinamos, eu acredito que Isaque e Abraão também ocorreu da mesma maneira. Deus veio cuidando, veio dando direcionamento para a vida e a mentalidade de Isaque. Com certeza, Abraão foi ensinando a Isaque a respeito dele ser um homem que se tornaria alguém para uma grande nação, né? Com certeza. Isaque teve muitas experiências na sua vida. Uma delas, eu acredito que foi extremamente traumático para Isaque. Quando Deus havia falado para Abraão que desse o seu filho como sacrifício. E Abraão, pela fé, ele não hesitou. Ele pegou então Isaque e começou a caminhar até o local de execução mesmo. E ali ele levou cutelo, levou os gravetos para a fogueira, né? Levou todos os elementos apropriados para aquele momento. E durante o caminho, Isaque pergunta, os irmãos conhecem a história, Isaque pergunta: mas Senhor, está faltando uma coisa, pai. Está faltando o objeto do sacrifício, né? Está faltando a ovelha, cadê? E Abraão, pela fé, fala: meu filho, Deus proverá. Deus proverá. Já viveu assim em casa algumas experiências em que seu filho pede alguma coisa, está faltando o principal,
aqui em casa, eu não sei, a felicidade, ou o dinheiro, ou o computador, ou qualquer coisa que vai beneficiar a sua família, você fala, Deus proverá. Já experimentou isso? Abraão tinha experimentado naquele momento. E aí ele então volta para o seu filho e Deus proverá. Chegando no local, quando ele pega o seu filho, prepara o altar e começa a amarrar o seu filho. Imagina como é que o que passou na cabeça daquele adolescente. Imagina o que tenha passado na mente daquela criança, que agora ele percebeu que ele era o objeto do sacrifício. Pense bem, já imaginaram qual seria o drama? Pega um adolescente hoje, antenado no Facebook, todo tipo de informação, e você pega seu filho, vem cá, Deus está te mandando me oferecer em sacrifício, vem cá, aqui no teto da minha casa, na laje, vamos oferecer ao Senhor. Bem, irmão, isso aqui é só uma fantasia minha, tá? Isso aqui é só uma fantasia, uma ficção mesmo. Mas imagina o sentimento disso. Aquela criança estava passando por um momento extremamente traumático, e ali diante daquela situação, coloca o seu filho lá e Deus interrompe aquele momento e apresenta para ele a provisão. Lembra o que seu pai havia falado para ele antes? Deus proverá. Aí a vida de Isaac prossegue diante de toda aquela situação. Na sua vida adulta, então ele recebe a sua Rebeca, né? Ele recebe a sua Rebeca. Isaac estava com 40 anos, era um sujeito bem resolvido, era um sujeito feliz. Ele não estava necessariamente precisando de uma mulher para completar a felicidade dele, para suprir a felicidade dele. Ele não estava entristecido porque estava sozinho. Ele estava entristecido porque havia perdido a sua mãe. Era um homem feliz, era um homem resolvido, bem consigo mesmo. Sabe, muitas vezes, irmãos, a vivência familiar, ela se torna difícil, e na sua grande maioria, porque os cônjuges não estão bem resolvidos consigo mesmo. No seu dia a dia, nas suas questões pessoais, tanto o homem quanto a mulher, né, muitas coisas são atropeladas nas suas vidas pessoais. Né? Nas suas vidas pessoais. Eu vi uma certa vez o pastor falar que casamento deve acontecer, foi feito para pessoas bem resolvidas, porque casamento não é para resolver o problema da solteirice. Casamento é para compartilhar alegrias, compartilhar sonhos, compartilhar vitórias. Isso é casamento, mas não é para casar para resolver o problema da solidão ou coisas mais. Muitas vezes as pessoas pensam assim, aí depois quando entra no casamento, aí cai a ficha que descobre que o problema dela multiplicou. Um homem e a mulher são seres totalmente diferentes, mas Deus uniu para que eles compartilhassem os sonhos e alegrias. Mas muitas vezes não acontece assim. Dentro da história de Isaac, a partir dessa história, né, serve para a gente perceber um referencial para nossas vidas, de que Isaac veio trazendo grandes valores do seu pai, valores de fé, valores de comunhão, mediante dos traumas que ele viveu naquele momento, mas em seguida ele foi curado, porque diante daquela situação, ele viu Deus provendo, e ele viu que a palavra do seu pai era verdadeira. Deus proverá, e Deus proveu. A experiência vivida de Isaac com seu pai deu para a mente, o coração e as emoções de Isaac um homem completo, um homem satisfeito consigo mesmo. É algo que nós precisamos avaliar. Muitas vezes, o nosso passado, nós trazemos muitas amarguras e cultivamos essas amarguras, né, nos nossos relacionamentos. Muitos pais de famílias têm dificuldade às vezes de lidar, de criar seus filhos, porque não conseguiram, não é porque não têm a habilidade para criar, mas é porque muitas vezes não conseguiram resolver nas suas emoções as coisas que viveram com seus pais. E é preciso resolver, é preciso reconsiderar, né? É preciso perdoar, é preciso liberar perdão, é preciso olhar no espelho e dizer, não, hoje eu sou um adulto, as coisas do passado ficaram no passado. Hoje eu sou de Jesus, eu tenho Cristo na minha vida, e agora Jesus Cristo mudou a minha história. E olha que eu estou falando de emoções, de coisas que não estão lá no nosso subconsciente. Não estou falando para os irmãos procurarem um psicanalista ou um psicólogo para isso, não, mas coisas que estão afloradas no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos.
tomando isso como postura, nós procurando resolver, estar bem com o nosso passado, com certeza, nós estamos no caminho certo para buscar uma felicidade no nosso lar, buscar uma felicidade da nossa família, né? Buscar uma felicidade no nosso relacionamento. Um conselho prático do apóstolo Paulo, Filipenses 3, 13 e 14, diz o seguinte: irmãos, ele falava da história de vida dele e da história de vida da igreja, como as pessoas deviam vivenciar a sua história no relacionamento com Deus. E ele então diz o seguinte: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da chamada celestial de Deus em Cristo Jesus. É um conselho extremamente prático para nós. Agora eu sou de Cristo, eu tenho compreensão de que Cristo mudou o meu viver, minha vida, meu relacionamento. Então eu não tenho que ficar parado no meu passado, que eu sei que está me travando. Parado nas minhas questões pessoais, quando eu converso com meu filho, na conversa com meu filho, muitas vezes eu falo, não, meu pai fazia assim, você vai ter que ser dessa forma. Essa mentalidade, irmão, nos dá uma opção de que nós temos hoje a possibilidade de reavaliar a relação que nós tivemos. Como filhos, a relação que nós tivemos com os nossos pais. Precisamos fazer isso todos os dias. Sabe o que vai acontecer? Quando nós não buscamos refletir sobre isso, né? Sobre a nossa vivência, muitas vezes, por mais que não queiramos realizar ou que aconteça no nosso lar, o que meus pais fez comigo, por eu não fazer, por eu não avaliar, por eu não cuidar disso, eu vou acabar fazendo a mesma coisa que o meu pai fazia comigo, com os meus pais fizeram comigo. Nós fazemos uma repetição, nós fazemos uma projeção, ficamos impacientes na relação e acabamos fazendo isso. Eu li um livro certa vez de um pastor, não me lembro o nome dele agora, pastor Marcos, né? Não lembro o apelido dele, todo mundo conhecia pelo apelido. Ele, escrevendo seu livro, ele falava sobre relacionamentos, né? E então ele dizia o seguinte: quando ele era pequeno na sua casa, pai dele era o seu herói, pai dele era o máximo. E ele tinha uma frase que gravou na mente dele, e ele mas não entendia aquela frase. Então ele dizia o seguinte, que toda vez que seu pai estava reunido com os outros irmãos dele, ele dizia assim: olha, a formiga boa é aquela que corta longe. Formiga boa é aquela que corta longe. Mas ele não entendia essa frase. E os mais velhos, eu acho que entendia, ria da situação e tal. E ele foi crescendo. Quando maior, então ele entendeu o sentido daquela frase. E aí a ficha dele com relação ao pai caiu, porque ele entendeu que o seu pai traía sua mãe, era infiel. Só que a ideia da formiga boa que cortava longe é porque ele traía a sua esposa muito longe da sua casa, não era distante, então ninguém sabia. E quando ele entendeu isso, ele ficou frustrado com o seu pai. E quando ele casou, ele também traiu a sua esposa, porque não resolveu a sua questão. Mas depois ele encontrou Cristo, ele então começou a mudar a história da sua vida. Irmãos, esse é um simples exemplo, mas tem todo tipo de sentimentos e emoções que estão envolvidos no nosso relacionamento dentro de casa, né? E precisamos avaliar o nosso passado, para que nós sejamos bem e não perder de vista o foco, o alvo, que é Jesus Cristo. A segunda ideia que nós temos aqui Isaac e Rebeca nos ensina, é viver as experiências difíceis com fé. Viver as experiências difíceis com fé. Não dá tempo de a gente parar aqui e contar algumas experiências que eu e a Neide já vivemos pela fé nessa nossa caminhada. Mas muitas histórias a gente pôde guardar em nosso coração, né? Dessa experiência vindo com fé. Mas eu separei aqui alguns exemplos de Abraão e Sara. Como é que nós temos que experimentar a vivência no nosso relacionamento pela fé? Aqui nós vamos ver que Sara e Abraão tomaram uma decisão. E é uma decisão difícil até de tomar. Sara estava
Sara estava impaciente com relação à sua gravidez que nunca vinha. Então ela toma a decisão de pegar a sua serva Agar e dar como mulher para Abraão. E essa decisão dela teve consequências muito ruins. Agar depois teve o filho, depois ficou zombando dela. E o filho, quando nasceu, teve também algumas dificuldades no relacionamento com o filho Isaac. Foi uma consequência de decisões tomadas, não baseadas na promessa de Deus. Deus tinha uma promessa para Abraão e Sara. Deus havia prometido prosperidade de filhos. Deus havia prometido tudo isso. Mas eles não souberam avaliar essa promessa do Senhor. Outro exemplo é a viúva de Sarepta, pela fé. A viúva de Sarepta, ela cuidou de um profeta e cuidou do seu filho morto. São problemas vividos, ardentes na alma, né, ardentes na pele das pessoas, e elas não se esquivaram de enfrentar esses problemas, crendo que realmente Deus ia suprir as suas necessidades, as suas vidas. É algo que nós a cada dia precisamos aprender. Eu fico imaginando a distância, né? Às vezes eu me paro pensando nisso, a distância histórica que nós temos dessas pessoas que nós lemos na Bíblia para o nosso tempo de hoje. Nosso tempo de hoje é tão plugado, nós estamos ligados em tudo. Se você quer uma informação, não sabe, procura um, procura outro, não sai. Então você vai lá para o tio Google e clica lá rapidinho e já tem a resposta. É muito, muito rápido as coisas. Como é que nós vamos ter fé? Como é que nós vamos ter paciência para esperar algumas coisas? Como é que nós vamos ter capacidade de compreender, parar e sentar e compreender que Deus vai estar agindo no tempo dele? É um exercício diário. A felicidade da nossa família exige esse exercício diário. Como é que eu vou saber que Deus vai conduzir os sonhos dos meus filhos? Meu filho quer ir para a faculdade, mas está sendo difícil, então vamos orar, mas não está acontecendo. Como é que eu vou ter essa paciência para esperar isso? Meu esposo não muda aquele comportamento dele que eu detesto. Não, vamos orar para que Deus possa orientá-lo e mudar, mas até agora ele não mudou. Então, talvez muitas vezes o que precisamos entender é que alguma coisa em nós precisa mudar primeiro. Deus então vai mostrando essas coisas quando nós tomamos a decisão de enfrentar as dificuldades pela fé. E a resposta que essa mulher deu de enfrentar tudo isso pela fé foi o seguinte, em 1 Reis 17, 24. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Veja bem, a conclusão que nós temos quando batalhamos por uma família feliz, sempre vai ser a verdade do Senhor no nosso meio. Sempre vai ser uma realização da ação de Deus em nossa vida, nos nossos sonhos, nas nossas conquistas, naquilo que nós colocamos diante do Senhor. Uma missionária, ela estava num campo de concentração por causa da própria palavra que ela pregava, e ela, certa vez, ela percebia que a pessoa que cuidava dali, volta e meia passava em um determinado lugar e surrava qualquer pessoa, né? Surrava mesmo, qualquer pessoa, e voltava. Numa desses dias ela percebeu que ela estaria mais ou menos na mira dessa pessoa para ser surrada. Aí houve uma mudança de local para as pessoas dormirem, e ela foi colocada num outro local. Ela orou a Deus, pediu a Deus que pudesse estar guardando daquela surra, porque a surra era terrível. Aí então ela foi colocada numa determinada cama, e quando ela deitou ali, ela percebeu que estava cheio de piolho, e aquilo subia nela, subia no corpo, ela tentava tirar, e foi uma angústia terrível, e ela começou então a pensar, poxa, o que Deus está fazendo comigo? E diante daquela condição que ela estava, de situação, ela não perdeu a perspectiva de Deus. Quando a mulher veio para surrar, mas veio em direção a ela, quando veio no local onde ela estava deitada, ela sabia que ali era um local que estava fechado de piolho. A mulher não entrou naquele lugar. E aí então a mulher foi surrar uma outra pessoa daquele centro de concentração, de confinamento. Então ela entendeu, Deus estava cuidando dela, Deus estava preservando a vida dela, né? Deus estava zelando pela vida dela. As circunstâncias muitas vezes, irmãos, nós podemos não entender na hora, mas Deus está cuidando da nossa família, caminhando para a felicidade. E felicidade não quer dizer que esteja tudo bem, não.
Muitas vezes as coisas estão ruins, muitas vezes as coisas estão difíceis, muitas vezes as coisas estão complicadas, nós não temos ainda diretamente a resposta do Senhor, mas nós temos que persistir, porque quem está no comando é o Senhor. Quem está no comando da sua vida familiar é Deus. Quem está no comando da sua vida, nos seus relacionamentos com sua esposa, seu marido, é o Senhor. Quem está no comando das emoções que está na sua vida, no seu relacionamento com seu marido e esposa, é o Senhor. Nós não podemos duvidar disso. Se nós duvidarmos disso, nós estamos fadados à tristeza no nosso lar. Muitas vezes queremos resolver as nossas emoções, nossos relacionamentos por nós mesmos, tomarmos as decisões por nós mesmos. Mas o que acontece é o mesmo que aconteceu com Sara. Ela não esperou no Senhor. Como lidar com meu filho que está na fase de adolescente? Como lidar com a criança que está doente? Eu não sei como lidar com essa doença. Meus irmãos, temos que estar no altar do Senhor sempre. Sempre. E o Senhor com certeza vai estar cuidando, vai estar zelando, né? Vai estar zelando. Eu passei um período muito difícil com meu filho, que hoje está com 17, na época eu estava com 14, 13 anos. Né? Vimos de férias e estávamos voltando para a igreja lá em Barra do Riacho. Eu era pastor lá na época. E o que aconteceu? Quando nós chegamos de férias, no mesmo dia de férias, eles estavam loucos para ir para a aula, rever os colegas e tudo mais. Meu filho começou uma dor de cabeça tremenda, muita dor de cabeça. Minha filha foi para a aula, mas ele não conseguiu ir. Cerca de 4 horas da tarde, pegamos ele e levamos para um médico lá em Coqueiral. Chegando lá, o médico olhou e disse: você tem que ir para o centro de Vitória, porque possivelmente deve ser fugiu agora meningite, né? Aí começamos a ficar preocupados. E na caminhada até aqui no Meridional, nós trouxemos ele para cá, teve alguns momentos, eu não vi isso, a Neide conta, né, que ela presenciou, que tem alguns momentos que ele parava, porque o vômito, ela não conseguia liberar e tapava tudo. Foi assim um momento difícil. Eu achei que eu ia perder meu filho. Isso às vezes me emociona quando eu lembro disso. Mas são problemas que a gente vive, mas não podemos perder a relação com Deus diante dessas questões. Deus está no controle. Deus está no controle desde Barra do Riacho. Levamos ele passou para o Barra do Riacho, mas na hora lá o motorista estava comigo: não, vamos lá para Coqueiral. E diante daquele quadro ali, foi diagnosticado rápido. E quando nós viemos para cá, naquele dia, tinha um neuro naquele hospital, tratando especificamente de uma paciente dele naquele hospital. Ele tinha vindo de São Paulo, não tinha outro neuro ali para cuidar, e ele estava lá. E ele então cuidou do Pedro todo momento, né? E houve outras situações que Deus realmente nos abençoou. Meus irmãos, problemas existem, mas nós temos que estar deitados esses problemas diante do Senhor, né? Tem outros exemplos que eu separei aqui, mas eu não vou estar falando deles. Mas eu quero ir logo ao último ponto. Terceira questão é viver de acordo com as promessas do Senhor. Quando nós casamos, né? Falando no geral, quando nós resolvemos nos casar e depois ter filhos, né? Significa que Deus, quando nos presenteia com casamento, Ele nos presenteia com promessa. Rebeca e Isaac também experimentaram isso, né? Isaac passou por cerca de quase 20 anos orando a Deus. Interessante, né? Interessante. Ele não tomou a mesma posição, ou Rebeca não tomou a mesma posição que a sua nora, sua nora Sara havia tomado, de pegar uma mulher e dar para Isaac. Mas Isaac propôs seu coração a orar intensivamente por um filho, e Deus a abençoou, e essa promessa, e essa bênção, esse presente veio com promessa. Quando nós temos nossos filhos, nós recebemos esses filhos com promessa de muitas coisas que nós vamos vivenciar ao lado desse filho que nós temos a responsabilidade para criar. Promessa de muitas vitórias ao lado desse filho que Deus nos deu e nos presenteou para criar. Aconteceu com Sara e aconteceu com Isaac. Em Salmos 127 diz o seguinte: os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude.
Veja o que a palavra diz: os filhos são herança do Senhor. Os filhos são herança. E quando nós recebemos uma herança, o que nós primeiramente pensamos em fazer? Quando nós recebemos uma herança, quem recebe uma herança aí, está naquele aperto, perrengue, nós queremos pagar as contas, né? Liberar tudo, ficar livre. E depois, o que nós vamos fazer com o outro? Se nós não administrarmos bem aquela herança, nós vamos perder logo. Sabe o que eu penso sobre isso? E viver de acordo com as promessas do Senhor, é que Deus está nos chamando para uma vida de compromisso. Quando Deus me dá uma bênção, significa que Ele quer maior compromisso comigo, daquilo que Ele está me dando. Se Deus te dá uma bênção de um filho ou uma filha, Ele quer trazer para você também o maior compromisso daquilo que Ele te deu, um presente. Mas é o comprometimento nosso nessa relação é que vai nos tornar uma família feliz. E esse comprometimento não é só aquela capacidade de manter do marido ou esposa, manter o alimento dentro de casa, mas é o compromisso de partilhar a emoção, mas é o compromisso de partilhar a disciplina, é o compromisso de partilhar educação, orientação, é o compromisso de ser modelo, né? De ser modelo para os seus filhos. Não, nós estamos comprometidos com isso. É o compromisso de sermos fiéis um ao outro como marido e mulher. E fiel não está relacionado simplesmente, irmãos, eu não vou trair, eu sei que eu nunca vou trair minha esposa, mas muitas vezes traímos a esposa na sua confiança, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós agimos e reagimos e não falamos. Então não é somente a traição do adultério, né? Mas a traição muitas vezes nas nossas emoções. Então a palavra de Deus, ela nos chama, e a partir da história de Isaac e Rebeca, nos chama para essa compreensão de comprometimento um para com o outro. Eu acredito, irmãos, que nós como família, nós vamos ser felizes e vitoriosos quando nós começarmos a nos olhar no espelho mesmo, a procurarmos nos resolver como pessoa e sermos felizes como pessoa, consciente do nosso relacionamento com Deus, como pessoa, cada um, não somente a família, mas eu como marido, eu tenho que saber que eu sou de Cristo. Minha esposa, como minha esposa, ela tem que saber que ela é de Cristo. Meus filhos, minha dedicação para que eles realmente sejam de Cristo nesse relacionamento, buscando basear a nossa vivência na fé, guardando diante do Senhor todas as questões, nossos problemas. Deus sabe tudo sobre isso, né? E sempre mantendo esse comprometimento com o Senhor. Assim realmente vamos ser uma família feliz. Não é muito complicado, mas é preciso determinação nossa. Não é muito simples, mas é preciso uma dedicação nossa. E assim realmente vamos ter essa família feliz que está no coração do Senhor.